Escalobaloba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui com vocês para comentar sobre astrofísica, meus amigos. Olhem só, por quê? Porque tem uma nova teoria bem interessante aí que estão propondo para explicar a origem das crateras da Lua. Até o momento a gente acreditava que as crateras eram exclusivamente formadas por quedas de meteoritos ali na superfície lunar, gerando ali as crateras. Mas esse novo estudo traz aí uma origem um tanto exótica para essas deformidades na superfície da Lua. Matéria escura em forma de buracos negros. Que coisa! Como assim buracos negros estão formando crateras na Lua? É o que eu vou tentar explicar para vocês no vídeo de hoje. E para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal, vocês já sabem, é só clicar no botão que está aqui abaixo e se inscrever. Então, sem mais delongas, vamos lá falar dessa matéria que é bem interessante. E aliás, como eu já disse para vocês várias vezes aqui no canal, todos os artigos que eu uso aqui como referência para trazer informações para vocês estão aqui embaixo na descrição para a sua conferência. É sempre importante em vídeos que trazem informações ter ali as suas fontes. Então vamos lá, para comentar sobre essa notícia eu tenho que contextualizar para vocês. Então vamos voltar no tempo, numa época que o relógio do universo ainda não tinha começado a funcionar, há cerca de 14 bilhões de anos atrás. O universo era um pacote apertado e escaldante e frenético de coisas cósmicas. E as estrelas ainda não haviam brilhado, os planetas ainda não haviam nascido, e as partículas instáveis de todas as formas e tamanhos giravam de maneira aleatória. E era um caos. Esse começo aí, vocês já entenderam que é o Big Bang, era um caos. Mas em algum lugar no meio dessa confusão entre espirais de poeira estelar, alguns bolsões minúsculos, instáveis e hiperdensos de matéria flamejante podem ter entrado em colapso. E se fizeram isso, alguns cientistas acreditam que eles poderiam ter pontilhado o universo primitivo com aglomerados de buracos negros primitivos, que seriam menores do que átomos. Seriam os buracos negros primordiais. Já falei deles algumas vezes aqui no canal. Então, se acredita que um pouco dessa matéria do início do universo tenha se colapsado e enchido o universo de mini buracos negros do tamanho de átomos. Aí você deve estar pensando, mas isso não quer dizer nada, né? Imagina um buraco negro do tamanho de um átomo, só que ele tem a mesma massa da Terra, o mesmo peso, é um átomo com o mesmo peso da Terra. Aí complica, né? Seria uma coisa muito pesada e muito pequena. Então, podem existir buracos negros microscópicos, mas com massa de um asteroide. E eles, quando estão viajando pelo universo, se encontrar alguma coisa em seu caminho, ele vai causar algum dano. Então, se acredita que pode ser que no início do universo existissem esses mini buracos negros, enxames de mini buracos negros do tamanho de átomos que tinham massas muito grandes e eram muito pesados. E eles viajaram pelo universo, vendo nascimento e a morte de planetas, nascimento e morte de estrelas, e foram se separando um dos outros. E pode ser que em algum momento, algum desses mini buracos negros que surgiram com o início do universo, pode ter passado perto aqui do Sistema Solar, ou até mesmo perto da Terra, ou até atingido a Terra. Olha só que interessante. E aí que entra a Lua. Uma equipe de pesquisadores diz que a Lua foi salpicada por crateras de buracos negros em miniatura, os buracos negros primordiais que eu acabei de citar. E eles podem revelar algumas descobertas revolucionárias sobre a matéria escura. Olha aí. Os cientistas publicaram esse artigo com as suas descobertas no Royal Astronomical Society. Vai estar aqui embaixo na descrição. Eles acreditam que enxames de buracos negros do tamanho de átomos se formaram logo após o Big Bang, e à medida que esses objetos hiperdensos viajavam por todo o cosmos, eles começaram a se espalhar e provavelmente chegaram ao nosso Sistema Solar. E onde eles acreditam que eles podem ter perfurado aí a superfície da Lua. Então essas crateras que vocês estão vendo aí nessa imagem podem ter sido formadas por buracos negros, impactos de buracos negros do tamanho de átomos. Imagina se um treco desse cai na tua cabeça. Tipo, um átomo, só que tem a densidade de um planeta. Absurdo isso. Aí os autores do estudo acrescentam que esses mini buracos negros provavelmente se chocaram uns com os outros, com outros corpos dos celestes também, incluindo a Terra. E devido à sua fina atmosfera na Lua, né, a Lua tem uma atmosfera bem fina, não é diferente da atmosfera da Terra, que é mais densa, então a Lua não estava bem protegida.
contra esse ataque aí de mini buracos negros. A Terra tem a atmosfera, tem um campo magnético, então ela tem uma série de campos de força, por assim dizer, né, de escudos protetores naturais que impede que algumas coisas atinjam a superfície da Terra. A atmosfera, por exemplo, ela impede que asteroides grandes toquem a superfície da Terra, né? Eles chegam aqui na atmosfera, o atrito da atmosfera com o objeto acaba fazendo ele se destruir e acaba muitas vezes não tocando a superfície da Terra. Só quando ele é muito grande que aí a atmosfera não dá cabo de acabar com ele. Mas no caso da Lua, que tem uma atmosfera muito fina, quase inexistente, então tudo que chega ali acaba tocando a superfície da Lua. E aí os cientistas falam que não existe nada assim de importante, de diferente na Lua para eles supor isso, né? Porque eles estão usando a Lua como exemplo porque é um objeto que a gente conhece bem, né? A gente tem missões para lá, tem previsões de missões para lá futuramente, mas eles acreditam que isso pode ter acontecido em diversos objetos do sistema solar, como luas de Netuno, Júpiter, Mercúrio, o próprio planeta Mercúrio, no caso, né, que não tem Lua, e eles seriam bons candidatos aí para procurar aí impactos de buracos negros em sua superfície, buracos negros primordiais. Aí os autores do artigo acreditam que as evidências desses buracos negros em miniatura podem lançar a luz sobre o mistério em torno da matéria escura, que é um material misterioso que muitos físicos acreditam ser responsável pela maior parte da matéria do universo. Se eu não me engano, 26% de toda a matéria do universo seria aí matéria escura. Aí 5% ou 4% seria a matéria visível, a matéria que formam eu e você e tudo o resto. E o restante, aí, os mais 60%, seria energia escura, que é responsável pela aceleração do universo, né? E eles acreditam que a matéria escura, por que a Lua podia trazer aí uma luz para entender o que é a matéria escura? Porque muitos cientistas acreditam que a matéria escura é formada por mini buracos negros, que nem esses estão aí nesse GIF na tela de vocês. Né? Os buracos negros são muito pequenos, praticamente invisíveis, e aí, por conta da sua grande densidade, você não conseguiria ver eles visualmente. Até porque o buraco negro não reflete luz, eles engolem a luz. Então, o que é matéria escura? É alguma coisa que tem massa, mas a gente não consegue ver. É como se fosse um objeto invisível, que tem peso, mas a gente não consegue ver. E aí uma das explicações seria esses buracos negros primordiais. Então eles acreditam que se a Lua foi bombardeada por esses buracos negros primordiais, seria aí uma evidência da existência da matéria escura, do que compõe a matéria escura. Como é que os cientistas chegaram à conclusão de que a matéria escura existe? Porque quando eles vão olhar para alguns objetos no espaço, tipo galáxias, estrelas, etc., eles conseguem deduzir mais ou menos a massa daquele objeto. Aquela estrela ali tem a massa X, porque ela tem um tamanho X, tal, a composição dela é isso, então a gente consegue deduzir qual é a massa daquele objeto. Só que quando você vai ver o entorno desse objeto, parece que ele tem mais massa, mais peso do que ele realmente tem. Então se atribui isso à matéria escura. Seria um peso extra que aquele objeto tem e que a gente não consegue ver. A matéria escura está em torno daquele objeto. Por exemplo, uma galáxia. A gente consegue deduzir a massa de uma galáxia, mas quando a gente vê a bagunça que ela faz em torno dela, parece que tem mais peso do que realmente tem. Então os cientistas atribuem isso a uma matéria invisível, que seria a matéria escura. E aí, se ela realmente for feita de mini buracos negros, a Lua pode ajudar a detectar. Como? Você pode procurar indícios de que ele foi atingido por mini buracos negros pela composição da sua superfície. Você poderia procurar aqui o artigo, né? Eles estão falando no artigo que você poderia procurar por poeira de diferentes fases do quartzo e silicatos, que não seriam capazes de serem produzidos de outra forma. Né? Por exemplo, bater em rocha em alta velocidade não seria capaz de gerar o calor necessário para fazer esses minerais que eles estão falando aqui, o quartzo e os silicatos, né? essa composição que eles estão falando aqui no artigo. Só mini buracos negros conseguiriam fazer essa composição química. Então, os pesquisadores acreditam que futuras missões tripuladas até a Lua, como o próximo programa Artemis da NASA, irão permitir que eles encontrem e estudem essas crateras e finalmente lançar uma luz à natureza misteriosa aí da matéria escura. Olha só que interessante. Então, a gente fica pensando, né? A gente deduz pela observação e as coisas que acontecem aqui na superfície da Terra, a gente deduz que as crateras na Lua também são formadas por meteoritos, mas pode ser que não. Pode ser que mini buracos negros que são oriundos lá do Big Bang, né? Por conta de flutuações de densidade, gerou colapsos ali e criou mini buracos negros. Eles viajaram pelo espaço por bilhões de anos e atingiram aí
a superfície da Lua. Se isso aconteceu, a composição química da superfície da Lua vai trazer a informação que a gente precisa para comprovar a existência da matéria escura, comprovar sua composição, e quem teve essa ideia vai ganhar um Nobel, por que não? E por falar em Nobel, por que eu falei Nobel? Bom, se alguém criar inteligência artificial geral, vai ganhar um Nobel de tecnologia, se é que existe. Mas eu falei recentemente sobre inteligência artificial num vídeo da semana passada que é bem interessante. Um cara conseguiu recriar toda a personalidade da namorada dele. A namorada dele que tinha falecido. E ele, por ele conhecer muito bem, né, a personalidade, os gostos e o histórico, né, dessa ex-namorada dele, que infelizmente veio a falecer, ele criou um clone virtual, por assim dizer, usando inteligência artificial. E ele conversava com ela. Sabe, é muito bizarro. Ele chegava, falava assim pra ela: hoje faz 5 anos que você morreu, sinto sua falta. E ela respondia pra ele: nossa, é verdade, lembra que a gente ia pro cinema, saía junto, pô, eu tenho saudade de fazer isso, como se fosse a mulher, sabe? E é muito Black Mirror isso. E também falo nesse mesmo vídeo sobre uma inteligência artificial que deu ok para genocídio. Pois é. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui com mais esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês e hasta!